Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui ao nosso Health Ideas. É um podcast aqui que a gente vem fazendo, é o nosso segundo ano de conteúdos importantes aí para o setor da saúde, patrocinado aqui pela Pixium, dentro da Feira Hospitalar, maior evento, né, da América Latina, setor da saúde. Bom, juntos desse importante espaço aqui, nós estamos discutindo diversos temas bem relevantes para o setor da saúde. E nós sabemos dos desafios aí do nosso mercado, né? E por isso que a gente convida aí grandes nomes com importância grande aqui para o mercado, né? Para trazer aí o conhecimento e termos debates aí bem interessantes aí dos temas. Primeiramente, me apresentando, eu sou Ana, eu sou diretora de serviços da Pixar e é um prazer estar aqui com vocês. Vou estar aqui mediando o nosso debate. Eu quero convidar para quem está lá fora, né, a assistir e ouvir a gente. Então, lembrando a todos aí, a gente tem um QR Code, né, onde as pessoas podem escanear, ouvir e depois, né, poder participar nas redes sociais. Então, fica aí o meu convite. Hoje, em mais uma conversa, nós vamos falar sobre sustentabilidade financeira na gestão hospitalar, equilíbrio entre custos e qualidade. Para nos acompanhar nessa conversa aí, a gente conta com o Romeu Freitas, gerente executivo de garantia da Receita da Beneficência Portuguesa, São Paulo, e o Dr. Douglas, diretor-geral do Hospital Lefort Liberdade, e o Dr. Rafael Oliveira, diretor-geral do Hospital 9 de Julho. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela disponibilidade. E agradeço aí a participação de todos. Através desse tema, nós discutiremos aí sobre os crescentes desafios enfrentados pelas instituições de saúde, como o aumento dos custos operacionais e a necessidade contínua do investimento em tecnologia e qualificação. Nós também abordaremos aqui sobre como manter o equilíbrio entre qualidade assistencial e viabilidade econômica, e exige uma gestão bem estratégica com foco em eficiência, controle de gastos, diversificação de receitas e uso inteligente de recursos. É difícil. É um tema bem relevante. Eu queria abrir aqui para vocês se apresentarem, né? Então, acho que podemos começar aqui do Eu posso pegar aqui. Bom, obrigado. Acho que primeiro parabenizar a Bitso por essa iniciativa, que a Podfest já faz dias. Acho que é uma oportunidade única de ver falar que tem discutir tarifa de hotéis no CP. Bom, eu sou médico de formação, escolhi ser médico por vocação de fato, de querer cuidar, poder acolher, que é muito mais difícil, seja uma coisa que não óbvio ser. E acho que a vida me brindou com a oportunidade de ser jeitinho. Então, até, inicialmente, quando eu vim para a DASA, mais ou menos 4 anos, eu era responsável pela área médica, os hospitais da companhia. E nos últimos 2 anos, como diretor-geral, que eu estava de junho, agora numa nova fase da companhia, né, dentro da rede Améritas, a segunda maior plataforma de hospitais, com um propósito super bacana de mostrar, cuidar, né, achar um propriedade. E estou super feliz aqui de estar hoje com o Douglas, com um amigo aqui, parceiro de jornada dentro da rede Améritas, e Romulo também. Trata uma área super relevante para a sustentabilidade, que é exatamente a garantia do CIPA. Né? E eu tenho certeza aqui que vai ser uma boa oportunidade de a gente poder trocar ideia. Muito obrigada. Ana, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui, Rafael, com Douglas, poder debater o mercado da saúde em uma feira tão importante como uma feira hospitalar. E sem dúvida, a sustentabilidade é o que está na pauta de todas as organizações. Com certeza. Os hospitais, as operadoras, a agência reguladora, a população, de uma forma geral, impactado pelo assunto. E estou muito contente de estar aqui, agradecer, obrigado. Sou administrador de formação, tenho mais de 25 anos na área da saúde, aí não vou falar mais que vai aguentar um pouco a idade, então nós vamos ficar nos 25 anos de experiência, né? Quase por isso aí. Então, eu já era como jovem aprendiz. Então, obrigado. Muito prazer, muito obrigada. Bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Eu sou Douglas, eu sou médico, sou ginecologista. E acho que o que me motivou a entrar nessa jornada, né, da administração de serviço de saúde
foi sustentabilidade em alguma medida, né? Então, eu era médico, entendia que a gente tinha que ser mais eficiente, e aí entrei nessa jornada pela operadora. Então, 6 anos da minha vida de administração, vivi em operadoras de saúde. Entendi que precisava entender outro lado também, né? Ver por outro prisma esse problema. E aí, há 5 anos, quase 5 anos, entrei na jornada de gestor hospitalar, né? Então, é uma satisfação a gente tocar nesse tema e discutir isso. É super polêmico, diria que a gente precisa equilibrar vários pratos, né, para a gente conseguir entregar o que a gente precisa entregar. Mas eu acho que a gente consegue. É só a gente criar um ambiente de maior confiança para a gente conseguir alinhar os incentivos. Com certeza. Bom, gente, bora lá então fazer esse debate cheio de informações, né? Primeira provocação aqui, eu acho que é a primeira reflexão, né, e a primeira pergunta que vem a gestão da saúde do nosso país sempre foi desafiadora. Diante de alguns principais motivos, podemos destacar os custos dos serviços cada vez em uma escalada. Um número maior aí de pessoas utilizando o Sistema Único de Saúde, o SUS, com envelhecimento populacional, recursos escassos e milhares de beneficiários saindo dos planos privados todos os anos, compõem aí uma difícil equação, uma conta que de verdade confesso. Isso daí tem gerado um desequilíbrio. Então, eu queria perguntar para vocês como vocês avaliam tudo isso que o setor da saúde enfrenta. Eu queria ouvi-los. Puder começar? Eu acho que esse tema é igual, então. Pelo lado, posso falar para tu mais perto. Nós temos uma população natural, cannabis, ainda sendo várias. O acesso ao sabor de diagnósticos e prevalências de doenças crônicas, que eu acho que era algo cada vez mais relevante e próximo que para o nosso dia a dia. E, por outro lado, quando a gente vê para prestação de serviços de saúde, é o que acontece lá fora. Então, a gente tem tecnologias novas sendo incorporadas, novas moléculas, né, para tratamento de doenças de câncer, sabe, da prevalência, né, cada vez maior, né, em relação à sua importância de maior mortalidade. E ao final do dia é exatamente o seguinte ponto, né, a população cada vez mais envelhecida, e que bom, né, a gente vem vivendo mais, a longevidade, acho que é algo saudável, e que bom que a sociedade hoje consegue ver esse ponto, mas por outro lado, como que a gente incorpora todo esse cenário de custos elevados, de novas tecnologias, e esse equilíbrio do fato que a gente precisa enfrentar. E é hoje exatamente esse ponto que eu acho que eu entendo que a gente vive na saúde, que é uma conta que, de fato, não fecha, são custos cada vez maiores. Acho que pelo 4º ano seguido a gente deve observar reajustes em caso de 2 dígitos dos planos de saúde para beneficiários, o que de alguma forma impacta a expansão da saúde suplementar e beneficiários. E a gente precisa reconhecer, são mais de 10 anos com quase 45, 50 milhões de beneficiários. E a gente falhou até aqui de como que a gente dá acesso e, de alguma forma, como saúde suplementares da forma do SUS. Um quadro de, acho que é o vosso propósito aqui, de oferecer saúde de fato para toda a população. E aqui eu vejo, para escrever o bonito, de Boneu, como que a gente pode enfrentar isso. Primeiro, tem um grande ponto que eu acho que é a estratégia, a gente olhar isso de modo estratégico, os prestadores, falando para os hospitais, entendendo que a sustentabilidade é chave para esse avanço. O segundo ponto eu vejo que é uma transformação de nós, de líderes e executivos de saúde, numa necessidade de mudar o mindset sobre isso. Não é só sobre produção, é sobre como que a gente consegue ofertar saúde em preço acessível, saúde de qualidade. Eu acho que é super importante. E certamente neste mindset, acho que uma agenda hoje que o moda, acho que todo executivo do setor, agendas claras de eficiência operacional, incorporação diligente de tecnologias, natural e desfecho clínico. São os 3 pontos aqui. E aqui eu queria citar um caso, que eu acho que pode citar um pouco, exemplificar um pouco disso. Foi um caso que a gente teve no 9 de julho, trazendo para uma experiência, uma arritmia altamente frequente na prática clínica, a chamada de fibrilação atrial, por vezes altamente assintomática. O paciente procura pronto-socorro por um motivo e tem aquela condição e pode ser que passe batido, despercebido, que ele foi tratar outro ponto. E o que a gente propôs como solução? Junto com vários parceiros, então usando uma startup, que é a Neomed, a gente colocou inteligência artificial para a leitura desses eletrocardiogramas, para a identificação dessa arritmia, e esse paciente era encaminhado para uma linha de cuidado cardiológica dentro do nosso hospital, também em parceria com o Johnson, onde desse cuidado a gente garantiu o tratamento medicamentoso, por vezes intervenção fisiológica se necessário,
O que a gente observava nesse cenário foi, naturalmente, melhor qualidade de vida com o modelo de desfecho, redução de quase 40 pontos percentuais de reprocura com socorro, e sem nenhuma dúvida, acho que o grande problema da fibrilação atrial é uma causa frequente, por exemplo, de AVC, né, de derrame, que pode trazer uma maior mortalidade brutal, né, tanto para o paciente, também para o sistema em relação à sua desabilidade. Eu acho que iniciativas como essa, que são importantes para a construção de sustentabilidade, foi até reconhecido, né, a gente recebeu um prêmio ano passado, do Gartner Ion Innovation, que é considerado o Oscar da inovação em saúde, e que mostra que exatamente dessa forma, a colaboração entre diferentes players do setor, a utilização de tecnologia, para onde ela precisa ser utilizada, a inteligência artificial, criando de fato o que importa, que é desfecho, que é o que o paciente sente, como ele se sente após uma intervenção, e que pode ser uma saída aqui para a gente construir modelos mais eficazes. Com certeza. Muito obrigada pelo depoimento. Parabéns pelo prêmio. Obrigado. E certeza aí a gente tem que trabalhar cada vez mais aí, né, com tecnologia aí voltada, principalmente a prevenção, né? Certamente. Essa é a Certamente. palavra aí que pode trazer mais sustentabilidade para a saúde. E você, Dambros? Ô meu. Eles meu, até parecem. Mas por conta da barba. Você tem a base. Tiver a pizza. Olha, Ana, acho que a gente tem o ponto que o Rafael comentou do envelhecimento da população e, naturalmente, a população vai consumir mais serviços de saúde. Quando a gente olha para o SUS, é uma equação muito difícil, com muitas variáveis para você conseguir ter um denominador comum ali no final do dia, né? E acho que é quase impossível. Mas equalizar isso passa por uma série de fatores. A gente tem crise de financiamento no SUS, estados e municípios com crise fiscal, dificuldade em incrementar. Lembrando que o SUS ele não é uma responsabilidade só do governo federal, ele tem uma estrutura onde ele depende dos estados e do município também para fazer essa parte, e aí a população não tem acesso, ou um acesso muito dificultado ali para uma atenção primária. Isso acaba levando a um consumo, às vezes, exagerado numa geração superior do que se você tivesse trabalhado numa porta de entrada diferente desse paciente. Olhando para o SUS também, e não só para o SUS, acho que esse aspecto também se aplica à medicina suplementar, a gente tem uma desigualdade de oferta de serviço. A gente precisa lembrar que essa desigualdade, a gente está no centro financeiro do país, que é São Paulo, como oferta de leito de profissional de saúde riquíssima, mas quando você vai, mesmo no estado de São Paulo, mas começa a afastar para determinadas cidades, aí quando você vai para o interior, norte, nordeste, você também não tem, né? Você deve ter uma dificuldade maior para esse acesso. Então veja que ele se trata por uma questão cultural, passa por uma crise de financiamento que praticamente vem desde o nascimento do SUS lá na Constituição em 88, então a gente tem uma série de variáveis dentro dessa equação que não é fácil de equalizar. Vontades e atividades, ações também que muitas das vezes não se conversam. Então você tem uma agência reguladora, você tem um tomador de serviço que é uma operadora, um prestador de serviço que muitas das vezes são ambíguos, não consegue ter um alinhamento muito grande. E acho que esse é o papel do gestor quando a gente tentar encaixar esse Lego, buscar pelo menos, já que a gente não consegue montar o big picture, o que a gente consegue, quais etapas que a gente consegue construir em conjunto, o que a gente consegue ser mais eficiente, ofertar melhor. Então, nessa linha, a BP vem há um bom tempo, junto do CROAD, ofertando uma série de serviços para ajudar o SUS. Nós temos trabalhos com os 5G agora junto com o pessoal do HC, ofertando medicina via telemedicina para Norte, Nordeste. Temos um trabalho de DRG que é muito bacana para medir o nível de serviço que a gente está ofertando e conseguir se comparar, que eu acho que é uma das dificuldades do serviço privado. A gente tem uma dificuldade de comparação, né? As taxas, os indicadores, eles não têm métricas fixas, né? Você tem conceitos que são similares, mas quando você vai no detalhe do detalhe, muitas das vezes a gente acaba olhando uma coisa, para um é 6, para o outro é 9, para um é 6, para um é 9, então é uma equação muito difícil. Mas eu vejo muitos avanços nesse aspecto. Ela é difícil, mas a gente tem cada vez mais gestão profissionalizada, a gente tem discussões importantes que acontecem em câmaras técnicas, discussões com o judiciário, discussões em várias fontes, né, em vários pontos de interesse, seja na cadeia pública, quando a gente fala do SUS,
seja na cadeia privada, a gente fala da medicina suplementar, ou menos na medicina para o público particular, que hoje tem crescido bastante também. A gente acaba não olhando ali, mas o público que muitas das vezes não consegue ter acesso à medicina suplementar por uma operadora de saúde, num determinado momento de necessidade, acaba correndo por um subsídio próprio ali ou familiar para conseguir atender aquela necessidade de saúde. Legal, muito obrigada. Bom, para mim, sustentabilidade na área de saúde, a gente tem que falar de acessibilidade, né? Quer dizer, muito do nosso desafio de agora vem porque a gente não tem mais crescimento no número de beneficiários de plano de saúde nos últimos 10 anos, né? A gente teve um crescimento nos últimos 5, depois da pandemia, mas na hora que você olhar a base, é a mesma. E os custos aumentam. Então você não consegue fechar essa equação. Então a gente precisa rediscutir o acesso à saúde. E aí eu acho que nós que somos prestadores aqui, a gente tem um papel fundamental de equilibrar as diferentes dimensões de resultado, né? São os financeiros, os assistenciais, as experiências do paciente, porque a gente consegue garantir acesso, e aí alinhando os processos, melhorando os processos intra-hospitalares e dos prestadores, para que a gente seja mais eficiente, ao mesmo tempo sem deixar que as outras dimensões sejam impactadas, né? Porque a gente não pode negociar qualidade assistencial e a gente tem que focar em experiência do cliente. Então, quem consegue equilibrar esses 3 pratos somos nós, né? A gente tem essa é a nossa tarefa, né? Sem esquecer que, se a gente não aumentar a base de beneficiários de plano de saúde, ou eventualmente mudar o que a gente tem de realidade de saúde no Brasil, a gente não vai conseguir fechar essa equação. Então, a gente tem o SUS como oportunidade. Então, por exemplo, lá na Unifor Liberdade, a gente tem uma parceria com o SUS. Então, o hospital faz transplantes sólidos pelo SUS, pâncreas, fígado, rim. Então, Os maiores do mundo. isso, né? O programa de transplante de pâncreas do Lefort Liberdade é o maior do mundo, né? Nós somos o hospital com a maior quantidade de transplantes de pâncreas do mundo. E funciona de maneira adequada. Então, a gente pode ampliar essa parceria entre SUS e saúde suplementar de forma que o SUS seja mais sustentável, libere recurso para que invista em prevenção, da maneira que o SUS foi idealizado lá no passado, e ao mesmo tempo a gente amplia a nossa base de pacientes atendidos para que a gente consiga ter sustentabilidade. Quando eu estava na operadora, a gente tinha um mantra que a gente precisa evitar desperdício, esse é outro ponto. Então, nós precisamos investir em melhorias de processos em serviços de saúde, né? Quer dizer, a única indústria que remunera desperdício é a indústria da saúde. Então, a gente tem essa obrigação como prestador. É simples? Claro que não é, porque a gente não tem um ambiente de confiança ainda. A gente tem um ambiente de desconfiança ainda que a gente precisa mudar. E esse é mais um papel onde a gente tem protagonismo. Como a gente está no meio do caminho, a gente consegue enxergar a dimensão do paciente, a dimensão do médico, a dimensão da operadora, a gente tem um papel muito importante de alinhamento ali, para que exista um ambiente de confiança, para que a gente vá quebrando esses muros e entregue o que no final todo mundo quer. As operadoras querem ter resultado, a gente quer ter resultado, e os pacientes querem receber o cuidado que eles têm que receber, né? Então, acho que esse é o nosso papel nesse ambiente. Acho que a gente tem que ser protagonista nisso. É simples, é super desafiador, mas é o nosso papel. Com certeza. Acho que, Douglas, você tocou aí em um tema aí fundamental, que é a melhoria do processo. Para a gente fazer a melhoria do processo, a gente tem que ter métrica. É isso. Então, a gente tem que medir para conseguir melhorar o processo, evoluir o processo, fazer a nossa melhoria contínua, vamos chamar assim, né? Para chegar numa inovação, para chegar num processo ideal. Então, a relação entre métricas e resultados reais, né, também deve ser pensada aí. Métricas como taxa de retenção de pacientes, churn, NPS, são vitais para avaliar aí a perspectiva dos clientes. No entanto, adaptar essas métricas para refletir a realidade da saúde é um grande desafio. Temos que ter atenção especial à satisfação e à fidelidade dos pacientes e seu impacto direto na qualidade do serviço. E é um desafio esse. Aí, como que vocês avaliam tudo isso e qual o papel do gestor para contornar todas essas questões, pensando também nas ferramentas tecnológicas que já existem aí para ajudá-los? Quer começar, Douglas? Posso começar. Na verdade, assim, a gente, na Rede Américas, a gente já faz isso, né? A gente já tem um painel de indicadores que tenta equilibrar essas diferentes dimensões, né? E é um baita desafio, né?
como no final da história a gente mede o valor gerado para o cliente. E a gente não pode esquecer que a gente tem 3 clientes, é o cliente operadora, cliente médico e cliente paciente, né? Então, a gente já faz isso de uma maneira sistemática, nós já temos indicadores claramente definidos, e agora o desafio é a gente ter confiabilidade com os dados, né? Porque ainda nós não temos sistemas de gestão hospitalar que contemple esses dados de maneira automática, então a gente tem muita coleta de dado manual, e isso é um desafio. E agora a gente começou a discutir implementações de ferramentas de tecnologia que ajudem a gente a fazer isso. Então, diversas ferramentas que ajudam a gente a medir de indicadores de SLA, de indicadores de qualidade, percepção do cliente, isso a gente já tem. A gente, por exemplo, lá no Lefort, no 9 também, a gente tem um concierge digital nos leitos, que ajuda a gente a atender melhor o cliente e a medir o SLA de tudo que o paciente pede. Né? Então ele vai lá, preciso trocar o cobertor, ele pede o cobertor, a gente sabe quanto tempo demora para o cobertor chegar. Né? E isso a gente consegue medir, porque isso tem que ser feito de forma automática, até porque tem coisas que não tem jeito, a gente tem que... Qualidade de segurança, por exemplo, tem coisas que a gente precisa entrar no detalhe de caso a caso e depende de alguém avaliar. Então a gente vai ter que entender o que é possível ser feito de maneira automatizada e o que funciona, feito por uma inteligência artificial, e o que vai ter que ser feito por seres humanos, para a gente não deixar a eficiência de lado, porque senão a gente fica ineficiente. Ao mesmo tempo, a gente tem os desafios do ciclo da receita, que acho que é um assunto super sensível. Por quê? Porque ele depende dos processos intra-hospitalares. Se tem um processo intra-hospitalar deficiente, provavelmente você vai ter um impacto ali no faturamento pela burocratização que a gente enxergou, e aí a gente precisa também de ferramentas que ajudem a gente a fazer a gestão, isso até para entender onde a gente está pecando ou não. Então, na verdade, a gente precisa entender onde a gente vai precisar de auxílio da tecnologia, aonde a gente vai precisar de pessoas para fazer, para ser mais eficiente, e continuar medindo. Né? Quer dizer, a jornada da melhoria contínua, ela começa na jornada da medição, para você chegar, melhorar e definir depois qual é o seu índice de melhora e melhorar depois de novo. É o jogo infinito que a gente vive na área de saúde, e acho que isso serve para qualquer indústria, não é só para nós. Com certeza, com certeza. Acho que é um princípio da gestão básica. Você tem para medir, você tem que gerir para medir, né? É isso. Aí você tem que medir para gerir. Então, é um trocadilho aí interessante. Ciclo eterno, né? Que serve para todas as Ciclo dimensões dos resultados que a gente precisa implementar. Financeiros, assistenciais, experiência, serve para qualquer indicador. Com certeza. Aí você tem, como a gente fala de avaliar a sua NPS, churn, quando a gente fala da operadora, tem questões por trás, né? O paciente, como é que ele avalia um hospital? Qual que é a satisfação dele, por exemplo, quando eu contraponto uma qualidade clínica? Não tem que lembrar que o paciente, raras as vezes, ele tem uma condição técnica de avaliar o atendimento tecnicamente. Então, a satisfação dele está atrelado à resolução do problema dele ou a outros fatores, hotelaria, tempo, disponibilidade. Então, ele vai avaliar os fatores adjacentes do que a resolução do problema dele. E, às vezes, os fatores adjacentes, eles são até extra ao atendimento dele. É uma operadora que coloca, né, você tem burocracias a cumprir. Qualidade perceptível pelo paciente e tem a qualidade que ele não percebe. Ele só percebe quando dá errado. Não, é verdade. É verdade. Você equilibrar, né, satisfação com qualidade clínica são pratinhos difíceis, muito difíceis, porque muitas das vezes a qualidade clínica ela contrapõe uma satisfação. Em várias situações no dia a dia, você tem decisões difíceis para tomar ali. E, ao mesmo tempo, do outro lado, você encontra um ambiente extremamente burocrático, né? Quando a gente sai da questão clínica e vai para o processo de atendimento, o processo de hotelaria, você tem um número infindável de guias que precisam ser assinadas, de relatórios que precisam ser preenchidos, enviados, assinados em 3 vias, azul, amarela, preta, para poder enviar. Então, você tem um bojo de atividades que ocorrem no bastidor do atendimento e que muitas das vezes ele, de uma certa forma, prejudica aquela experiência do paciente, né? De aguardar um toque que tem que chegar, que não chegou, porque ele está no subsolo do hospital, lá não tem o sinal. Então, você tem necessidades de desenvolver e criar coisas para poder melhorar essa satisfação. Do lado da operadora, a mesma coisa. Né, a operadora fala muito do churn, acho que é um dos principais indicadores da operadora, né, o quanto ela perde de cliente, mas o que é a fidelidade do cliente? Sendo que, no final,
o ideal é que ele não utilize o produto, né? Então você quer fidelidade de um cliente que ele não utilize o seu produto no final do dia. É um contraponto também que precisa ser analisado. Eu quero ter o cara, mas não quero que ele utilize no final do dia. Isso é uma fidelidade? Porque quando você vai em qualquer outro tipo de serviço, a fidelidade é o cara consumir o seu serviço. Usar Com o cada chapéu vez da mais. operadora, a fidelidade, eu quero o cara fiel que não consuma o meu serviço. Então você... Mas acho que aqui você tem um ponto que é fantástico, e essa é uma pergunta super relevante, é o seguinte, é claro que o Douglas trouxe aqui super bem, né? O nosso papel hoje não é só ofertar a melhor medicina. Ela tem que estar vinculada à melhor experiência do paciente, um cuidado centrado no paciente, que é o que nos moda, assim, certamente guia boa parte dos retiros hoje que é no país, acho que certamente é um dos nossos focos na nossa rede. Mas tem um ponto que é super relevante aqui, né? Porque a fidelização, ela não pode estar associada ao consumerismo da saúde. Porque se eu consumo saúde sem pertinência, eu estou fazendo exatamente desperdício, e é exatamente isso que leva, por vezes, essa conta que não fecha, que a gente falou na primeira questão. É o paciente que repete a ressonância 3 vezes, ou que faz, porque ele vai o sistema não é integrado, ninguém tem informação dele, então ele vai no médico, pede um exame, ou ele pede outro médico, pede o mesmo exame, ele faz de novo 2 meses. Então, aí eu vejo aqui que há um grande papel dos prestadores nesse sentido. Em qual ideia aqui? É algo que a gente também faz hoje na nossa rede, também no 9, que é, sempre que o paciente tem contato conosco, é nosso dever aqui tentar, e aí utilizando ferramentas de tecnologia, de avaliação de risco em saúde, identificar gaps de cuidado. Imagine que o paciente vá ao pronto-socorro por uma febre ou um síndrome gripal simples. Mas se eu utilizo tecnologia, e hoje tem parceiros, startups que fazem isso conosco, onde ele preenche o questionário, onde identifico ali, por exemplo, que ele está num gap de realização de uma colonoscopia preventiva por um câncer de colo como screening. E ali, baseado em evidência, certamente. Então, o ideal seria a fidelização, ela tem que vir no sentido de consumir pertinentemente os recursos. E aqui há um papel super importante dos prestadores, porque a sinistralidade, de fato, a ocorrência do uso, ela ocorre nos hospitais, nos prestadores de saúde. Então, acho que aqui fica um pedido, e eu acho que um convite aqui a todos, é uma reflexão que a gente sempre faz. De novo, a fidelização à marca, ela é super importante aqui num cenário de beneficiário, a base do beneficiário está estáveis. Como que a gente garante essa fidelização? Com pertinência. Porque aí, de fato, a gente vai fazer diagnósticos mais precoces, tratamentos mais precoces, com menor, certamente, custos, né, e tratando a doença de modo mais breve, ou no seu início, e o que de fato gera desfecho, que foi o que a gente falou no início, né? Então, a eficiência operacional, de novo, utilizando a inteligência a tecnologia de modo diligente, procurando desfecho, tentando identificar esses grandes gaps de cuidado. Só para complementar, acho que é uma questão da gente, nós investimos em prevenção, né? Quer dizer, uma ferramenta de fidelização de clientes. Para as operadoras isso é muito difícil, né? Porque o tempo médio de beneficiário no plano de saúde é de 2 anos. Então, quando ele investe em prevenção, quem vai colher o fruto do investimento é a outra operadora. Agora, para nós, isso é uma fonte de fidelização do cliente. Porque, na verdade, no final das contas, a gente tem que ser muito mais eficiente do que a gente era antigamente. Antigamente, o paciente fazia uma cirurgia, não tinha laparoscopia, ficava 3 dias internado. A gente tem que entender que o paciente ele tem que circular mais pelas unidades de uma forma preventiva, fazendo os exames. Dessa forma, você vai aumentar o número de clientes, né, de pacientes, e não o número de procedimentos propriamente ditos, ou de cirurgias. Você vai aumentando a base de usuários que são fidelizados na tua empresa, ou no seu hospital, e assim por diante. Então, acho que a prevenção é uma grande arma de fidelização que a gente tem e gerando valor para o paciente, para o cliente, para a operadora. Para a operadora isso é muito difícil. Eu costumo dizer que para o hospital a satisfação, se a gente equalizar ela com a qualidade assistencial, ela se traduz na confiança. Acho que confiança é a palavra-chave. O paciente confia no seu serviço, ele confia que você vai entregar para ele o melhor que você pode ofertar, né? E isso vai desde a experiência com tempo de atendimento, ou prazo médio de internação, seja qual for o indicador que você queira emitir, mas que no final ele sai confiante de que ele teve a melhor assistência com o melhor tempo possível, com as melhores tecnologias possível que estavam à disposição dele. Então, para mim, o grande drive é confiança, é gerar, nós, prestadores de serviço, é gerar confiança para o paciente.
Quer contrapor algo? Claro, eu acho que certamente, acho que essa é a palavra que provavelmente levaria à resolução de boa parte dos problemas no setor, né? Acho que a confiança e engajamento dos pacientes no cuidado, a confiança da relação entre fontes pagadoras, hospitais e a própria regulação, e certamente acho que aqui de novo, e aí eu acho que a gente precisa assumir esse protagonismo, né? Os prestadores têm este papel. No final do dia, a ocorrência do evento acontece conosco. E aí eu concordo bastante com o Romeu, entre a fortaleza das marcas, nosso papel, nosso protagonismo. E de novo, assim, né? Eu acho que talvez seja a minha maior reflexão nessa pergunta, acho que ela é interessante, até obrigado por tê-la feita, é exatamente isso, né? A nossa responsabilidade na fidelização pertinente. E acho que certamente acho que é como a gente tem que avançar aqui de novo para construir soluções sustentáveis para o setor. Com certeza. Bom, pessoal, como partir aqui para uma terceira pergunta, né? Eu acho que está valendo muito a pena aí essas questões para a gente refletir. Em um setor aí caracterizado por mudanças regulatórias tão frequentes que acabam por impactar o equilíbrio financeiro das instituições, como vocês avaliam o papel dos principais atores, ANS, operadoras e instituições de saúde? Todos estão indo para o mesmo caminho? Essa é a famosa resposta do depende. Eu acho que já esteve pior. Eu acho que vem melhorando, até porque a gente não tem muita saída. Né? O sistema ele vai se ajustar de alguma maneira. É meio que nem mudança climática, né? As coisas vão se ajustar de alguma maneira. Ou a gente é protagonista nesse ajuste, ou a gente vai ser espectador. Então, ó, acho que essas conversas melhoraram, né? A gente tem desafios, porque existe ainda no ambiente regulatório que a gente tem aqui no Brasil, existe ainda um conflito de interesses, né? De maneira bem pragmática, o que é custo de uma operadora é receita para a gente. Né? Então a gente precisa quebrar isso, e aí a gente vai falar de confiança de novo, para que a gente consiga juntos, e aí não tem como ter uma solução, nós não vamos resolver isso sozinhos, as operadoras também não, as associações médicas também não, e a ANS também não, a gente precisa conversar e entender como é possível quebrar esse ambiente de desconfiança para a gente conseguir evoluir. Acho que melhorou, mas ainda é desafiador, porque no final das contas existe um conflito de interesse claro, como eu disse, então a gente precisa dialogar de uma maneira mais eficiente. A gente não está sendo eficiente no diálogo, é isso. Na comunicação. Melhorou, mas ainda a gente pode ser mais eficiente. Acho que e não ter essa confiança, né, gera o custo da desconfiança. No final do dia, você coloca uma aparelhagem enorme para aquilo, né, para tentar criar um Chinese Wall naquilo que você não confia. E isso gera um certo custo. Mas aí, Ana, eu acho que a pergunta ela pode ser desmembrada para cada ator. A ANS cumpre o papel dela? Qual que é o papel da ANS? O papel da ANS, minha divisão, é defender o interesse público, é mediar os players e trazer indicadores. Ela cumpre, ela faz isso por excelência. Qual o caminho dentro desse papel que ela tem para fazer ali dentro? O que ela precisa caminhar do ponto de vista de defender o interesse público? O que ela precisa caminhar do ponto de vista de indicador? A gente comentou os indicadores aqui, né, na pergunta anterior. Como é que ela faz a resolução desses conflitos, não só com prestadores, mas também com as associações, que a gente tem que lembrar que nós temos associações, principalmente associações médicas, que são muito fortes e dialogam muito com a ANS. Como é que ela traz esses terceiros interesses para dentro dessa mesa, né? Quando a gente vai para a operadora tem a pressão da regulação. Como é que a operadora lida com essa pressão da regulação? O judiciário, a todo instante, batendo na porta da operadora também, e aí a pressão financeira no final do dia. Você vai com o prestador, você tem ali uma dependência das operadoras, a gente viu uma consolidação no mercado, nós chegamos até aí quase 3 mil operadoras no mercado, hoje nós temos um número bem inferior e cada vez diminuindo mais, então você tem uma concentração, isso deveria gerar sinergia e ganhos, a gente enxerga isso hoje, nós temos essas sinergias e esse ganho, e aí a pressão dos hospitais também por prestar o serviço de excelência, ele é remunerado por aquele serviço que ele presta, o tomador do serviço ele consegue enxergar essa qualidade de serviço e traduzir isso em um número financeiro para diminuir ou até aumentar essa pressão financeira. Eu estou aumentando essa pressão financeira no ponto correto.
Às vezes, pode ser que não, eu estou aumentando a pressão no prestador que me entrega uma qualidade, mas eu não consigo enxergar e acabo beneficiando um outro, ou vice-versa no final do dia. Então, acho que essa pergunta, por isso que eu brinquei com a resposta do depende, porque ela depende para quem ela é direcionada. Eu acho que se cada um cumprir o seu papel melhor, vai caminhando para uma cesta onde os Chinese Wall de desconfiança eles vão caindo, eles vão sendo derrubados. Né? E a gente tem inovações, tecnologias, derrubando burocracias, entrando com IA, machine learning, uma série de ferramentas que vão surgindo ao longo do tempo para ir quebrando cada tijolinho desse murinho que está construído ali, que hoje gera essa ineficiência no mercado. Com certeza. Tá muito bom. Eu acho que essa é uma boa reflexão e eu tenho, até por ser, acho que apaixonado pelo setor de saúde, eu vejo uma visão bastante otimista. E é por uma série de fatores. Assim, eu vejo, e não é simples, né? Porque a gente colocou, e eu fico feliz aqui em narrar todos os desafios que a gente tem de fato hoje no sistema, né? E quando a gente pensa na perspectiva regulatória, né? Eu acho que a ANS ela vem, de alguma forma, evoluindo com questões e discussões que são altamente pertinentes. Como que se define o rol para as operadoras em relação a essa quantidade brutal e de novas tecnologias que surgem hoje, que de fato entregam cuidado. E acho que aqui tem discussões altamente relevantes da perspectiva de saúde pública que precisam ser endereçadas. E uma vez definida essa regulação, acho que uma coisa muito bacana que eu vejo hoje entre operadoras e prestadores de saúde, e acho que está claro aqui a questão da confiança, este é um caminho do diálogo que só pode acontecer se houver transparência. Né? Transparência por quê? Porque durante muito tempo, do lado, a operadora tem os seus indicadores, e onde acontece de fato o sinistro nos hospitais, os prestadores têm os seus indicadores, e por hora esses indicadores não estão na mesa. E aqui eu acho que é um convite, uma reflexão para todos nós como executivos, num setor que precisa ser disruptado e transformado para a criação de soluções sustentáveis para o setor, de fato abrir o kimono, sentar prestadores com operadores, dar clareza dos indicadores de fato. Sempre eu vou ter oportunidades de ambos os lados, seja das operadoras em relação às autorizações, em relação a ajustes que precisam ser feitos dentro dos prestadores, mas isso só pode acontecer se o diálogo acontecer. Então, se tiver todo mundo sentado com o mesmo propósito de fato de mudar o setor, de criar soluções que podem transformar a saúde do país, tornando ele mais acessível, tendo mais acesso à saúde suplementar, aumentando o número de beneficiários. E olha que bacana, que é uma das coisas que mais me orgulha hoje como gestor e executivo, por isso acho que isso encaixa no meu propósito, o sucesso nosso em transformar o setor de saúde e ampliar a saúde suplementar, ao final do dia a gente desafoga o SUS. Mais beneficiários, de possibilidade de saúde suplementar, uma maior possibilidade de utilização do SUS para quem de fato precisa, que não consegue ter acesso à saúde. Então, a grande dúvida aqui, que eu acho que é o grande desafio nosso, de novo, eu vejo isso com muito otimismo, porque acho que estando no setor já há mais de 10 anos, eu vejo que as conversas elas vêm andando. Conversas de sentar na mesa e dizer, olha, desse jeito aqui, nenhum dos dois lados vai sair melhor ou vai sair ganhando. Então, eu acho que o nosso desafio aqui, de novo, volta em tudo que a gente trouxe até agora. Como medir o que é qualidade, como medir percepção do paciente, como trazer, de fato, o cuidado pertinente, evitando desperdício, que é o que a gente costuma dizer, né? A medicina boa, ela não é cara, porque é a medicina certa. Não precisa ser nem fazer menos, e muito menos fazer mais do que devia. E isso só pode ser feito, acho que com todos os players sentados, alinhados em propósitos e incentivos, com modelos que possam incentivar isso, modelos baseados em performance. Então eu vejo a profissionalização hoje do setor da saúde caminhando para um lugar que deve trazer certamente para a gente uma sustentabilidade maior. E o que é mais bacana, né? Isso só acontece com conversas claras. Né? E acho que também reflexões como essa que eu trazidas aqui hoje, eu acho que elas ajudam a amadurecer, né? Firmar entendimento sobre, e a partir disso a gente consegue construir soluções e caminhos para endereçar de fato os problemas. Com certeza. Eu acho que a gente todos os players têm que se desarmar, né? Então a gente tem que entender qual que é o propósito. Se todo mundo estiver ali dentro do mesmo propósito para melhorar a saúde, né, para o povo brasileiro, independente se seja lá para o SUS, independente se seja para o privado, né, as coisas têm que começar a convergir. Então, melhorando comunicação, né, melhorando o processo, indicador, e todo mundo dentro do mesmo propósito. Aí eu acho que converge e dá para seguir, né, numa mesma linha e todo mundo dentro ali do mesmo objetivo, né? Bom, pessoal, eu quero muito agradecer vocês, agradecer a presença aí
né, de todos aí de fora também que estão nos acompanhando. Esse debate eu posso dizer aqui que foi muito rico. E sem dúvidas aí essas informações elas vão ser utilizadas por outras pessoas nos nossos canais. Isso com certeza ajuda as pessoas a caminharem, a pensarem, né, e progredirem aí as iniciativas. Mais uma vez agradeço aí os nossos convidados, Dom Romeu, Dr. Douglas, Dr. Rafael. Eu adorei estar com vocês aqui nesse momento, acho que foi uma troca muito bacana. Agradeço mais uma vez a disponibilidade. E lembrando aí a todos que a gente tem disponível aí um QR Code que dá acesso à programação completa que teremos aqui nesse encontro e de outros encontros também em nosso lounge. E você também pode se inscrever aí para receber as gravações dos debates gratuitamente e na íntegra. Então, se você curtiu, se você que está assistindo ou você que está aí fora curtiu, né, puder seguir o nosso perfil no LinkedIn, no Instagram e no Facebook para acompanhar as novidades importantes que a Pixel vem fazendo aí, levando mais eficiência para evoluir o setor da saúde. Agradeço, muito obrigada a todos e um abraço aí a todos e até a próxima. Boa tarde. Obrigado. Muito obrigado, Jesus.